Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos para mais uma partida do Mago de Riga, Mikhail Tal aqui. Ele tá jogando contra um tricampeão dinamarquês, galera. E olha aí o layout, eu espero que vocês tenham gostado aqui do layout, né? Ficou bacana, eu gostei, quem gostou aqui levanta a mão, né? Eu gostei aqui do layout. Espero que vocês tenham gostado também. Na verdade, voltamos às origens, né? Na questão de trazer as fotos dos jogadores, a frase, mas também ficou com um toque aí bacaninha, alguns elementos visuais bem legal. Espero que vocês tenham gostado aí. Continuamos aceitando sugestões também. Tá bom, galera? Vamos em frente aqui. Mikhail Tal contra o tricampeão dinamarquês aqui. Olha só, partida que aconteceu em Cuba em 1966, quarta rodada. Vamos dar uma olhada. Mikhail Tal com as peças brancas. Abre com o cavalo F3. Olha aí a abertura RET, é o nome que leva essa abertura. Não é sempre que o Tal começa com a RET, né? Vamos ver que legal. Cavalo F6 aqui, C4, abertura inglesa. Transpôs aqui para recebe esse nome quando abre com C4, recebe inglesa. Quando abre com o cavalo F3, RET. Vez ou outra, uma meio que se confunde com a outra, né? Cavalo C3 foi jogado, cavalo C6, E3, E6, D4, D5. Isso aqui tá bem simétrico. Uma abertura bem simétrica. Isso aqui leva o nome de formação aqui Tarrashi, né? Toda vez que fica esses peões aqui em C4, D4, D5 e C5. Aqui A3 foi jogado pelo Tal, C por D4 e por D4, bispo E7 desenvolvendo, bispo D3, colocando o bispo numa diagonal sempre perigosa. E aqui Roque foi jogado pelo Bjorn, Roque foi jogado aqui pelo Mikhail Tal e agora D por C4, bispo por C4. O Bjorn ficou feliz aqui, muitos jogadores de negras adoram isolar o peão dama aqui das brancas, né? O peão isolado é aquele peão que não tem companheiros, peões companheiros nas colunas adjacentes, né? Se a gente for olhar na coluna C e na coluna E, não existe nenhum peão das brancas, então isso daqui é chamado de peão isolado, né? E qual que é o ponto todo? É que é difícil de defender um peão isolado, você vai precisar defender ele com peças. Custa caro defender um peão isolado, né? Mas nem sempre ele é uma fraqueza. Muitas vezes existem até temas de avanço do peão isolado e tudo mais. É uma arte jogar com peão isolado. Vamos ver o Mikhail Tal jogando aí com o peão isolado então. B6 foi jogado aqui pelo dinamarquês. Dama D3. Olha que lance bacana. Já dando a casa de D1 para trazer mais uma proteção pro peão. Também de olho lá em H7. Também segurando ali em A6. Bacana demais, né? Percebam que o lance A3 foi muito importante para evitar cavalo B4 e tudo mais. Bom, bispo B7 seguiu na partida, torre D1, temos agora a torre na coluna C e o Mikhail Tal estoca o bispo lá em A2, fica protegido aqui, não quer deixar a dama sobrecarregada, guardando o bispo tá guardadinho lá em A2. Dama C7 foi jogado, bispo C5, completando aí o desenvolvimento, preparando para jogar a torre na coluna C se quiser, torre de F em D8 e agora a dama em E2. O Mikhail Tal tira a dama aqui da coluna D, da mesma coluna da torre. No momento continua protegendo bem, aqui são duas peças protegendo o peão isolado, apenas dois ataques, tudo sob controle. Cavalo D5 foi jogado agora pelo Bjorn, propondo trocas, né? Você pode pensar se você quer capturar em E7, na verdade em E7 talvez não seja muito recomendável, né? Não foi o lance jogado aqui, cavalo por D5 foi jogado, bispo por E7 aqui não deve ser bom, né? Esse cavalo aqui eu acho que ele pode ficar forte, talvez cavalo F4 traga complicações, né? Bispo por D8, cavalo por E2 vem com cheque, então não dá. Essa linha aqui realmente acho que dá iniciativa para as negras, né? Se dama E6, isso aqui não tá bacana não. A dama tá protegendo aqui o cavalo, o bispo ficou monstro, então não é recomendável aqui jogar um bispo por E7. O Mikhail Tal não faz isso, ele vai para cavalo por D5. A partida seguiu com E por D5 e agora o Mikhail Tal tá feliz aqui, porque o Bjorn também tem um peão dama isolado e além de tudo, esse peão aqui tá bloqueando o próprio bispo, né? Você pode falar, mas tá bloqueando o bispo do Tal também. É verdade, apesar de que é mais fácil para o Mikhail Tal trazer o bispo dele para o jogo, além de tudo com um ataque para cima do rei adversário. Vamos ver como continua, a dama agora volta aqui para a casa de D3, dama D6, temos aqui agora sim bispo por E7, cavalo por E7 e torre E1, Mikhail Tal coloca a torre aí na coluna aberta. Cavalo G6 foi jogado. G3, o Mikhail Tal controla agora os saltos do cavalo. Temos torre em E8 brigando pela coluna E. E agora H4, o Mikhail Tal já solta o ataque na ala do rei. Dama em F6 foi jogado.
E aqui H5 atacou o cavalo. O cavalo volta lá para F8 e o Mikhail Tal decide agora trocar as torres. Torre por E8, torre por E8. Ué, ele entregou a coluna E. Ele entregou, mas agora fecha aqui a coluna E com o cavalo aqui em E5. Uma poderosa casa para o cavalo. O bispo é de casas claras, não pode fazer nada contra esse cavalo. E o cavalo do Bjorn aqui tá meio sem jogo, né? Talvez tenha a casa de E6, mas sempre que ele pular para E6 ele vai estar desguarnecendo a casa de D7. Então o Mikhail Tal tem um cavalo bem colocado aqui na posição. Dama G5, segunda partida aqui pelo Bjorn, já pressionando este peão enfraquecido aqui em H5. Dama em F3 pelo Mikhail Tal, protege o peão, ataca em F7. A posição vai se tornando perigosa, F6 agora atacando o cavalo. E nessa posição o Mikhail Tal vai para uma ideia muito interessante aqui, muito interessante. Você fala, aqui não tem nada acontecendo, vou tirar o cavalo aqui para G4, e ele vai jogar um cavalo em E6, vai trazer o cavalo pro jogo, com pressão aqui no peão isolado e tudo mais, e a partida vai embora, né? Nada disso, aqui o Mikhail Tal vai para um lance fantástico aqui. Cavalo C4, olha que legal esse lance, que lance perigoso, né? Aqui o tema do bispo desprotegido e do ataque aqui na diagonal de casas claras. Além de tudo, o cavalo tá ameaçando um salto bastante incômodo ali na casa de D6, né? Então aqui, por exemplo, não foi o lance jogado, mas se tivesse capturado aqui o cavalo, a partida poderia seguir tanto com dama por B7 ou até mesmo com bispo por peão cheque. Depois de bispo cobre, daria para trocar aqui um pouquinho de peça e o Mikhail Tal teria um final aqui vantajoso, aqui com peão a mais e uma ótima posição, né? Então aqui o Bjorn preferiu não capturar o cavalo, seguiu com torre D8 agora, evitando o cavalo aqui em D6, trazendo mais uma proteção para o peão que está atacado aí duas vezes. E agora são três, né? Agora são três defesas aqui para cima do peão, a dama, a torre e o bispo. E o Mikhail Tal segue agora com torre 1. O Mikhail Tal ganhou a coluna E. Agora bispo C8 foi jogado, ameaçou capturar o cavalo, né? Finalmente. E agora cavalo E3, o cavalo vai em segurança. E o peão isolado aqui do Bjorn está fortemente atacado, são 3 ataques, no momento apenas 2 defesas e o Bjorn consegue se proteger com o lance bispo E6. O Bjorn conseguiu, é um fortíssimo jogador, conseguiu anular aqui por enquanto o ataque do Mikhail Tal. Vale dizer que ele passou no teste da abertura, né? Se saiu bem na abertura. Tá segurando aqui o meio jogo, vamos ver se ele vai continuar. O tricampeão dinamarquês com certeza não é um adversário fácil aqui pro Mikhail Tal. Torre C1 foi jogado, a torre agora desiste da coluna E, vai pra coluna C, de olho aqui na casa de C7, bispo F7 foi jogado HC, agora pressionando aqui o peão, né? O peão tá atacado 2 vezes e o Mikhail Tal fala, tá bom, você vai levar esse peão. Eu poderia até jogar G4, mas eu não quero, eu vou jogar H6. E aí eu vou te dar 2 opções, ou detonar aqui a sua estrutura de peões, ou jogar a dama lá em H6 e você vai ficar com a dama numa casa desfavorável. Qual você prefere? Não vai mais estar protegendo aqui em D5. Qual você prefere? E aqui então o Bjorn prefere capturar aqui dama por H6 e agora o Mikhail Tal vem com a torre aqui na 7ª, que fantástico, né? Ô Rafa, por que ele não capturou aqui o peão? Mas esse peão caindo aí, captura de bispo aqui, ó. Bispo por D5 não parece um bom lance aqui, ó. Bispo por D5, aí joga um cavalo por D5. Cuidado, tá caindo aqui a torre. Cuidado, então aqui não dá, galera, né? Por isso que aqui primeiro o Mikhail Tal, dama em H6, mantém aqui o ataque na torre. Por isso o Mikhail Tal segue aqui com torre C7 e agora já começa a existir todo tipo de ataque. Tá atacando em A7, tá atacando em F7, D5 tá extremamente, severamente pressionado. A partida agora seguiu com dama G5, é muito difícil de você achar um lance aqui na posição, né? Uma possibilidade bem arriscada aqui seria jogar com cavalo E6, permitindo esse ataque de torre por F7, rei por F7, bispo por D5. E agora parece que as brancas vão ficar muito bem aqui na posição. E as pretas, no entanto, as pretas teriam um recurso aqui, mas é muito difícil de um ser humano achar. O único lance que não perderia aqui seria G6, com ideia de sacrificar depois a torre quando precisar e trazer a dama por F8. Por exemplo, dama E4, torre por D5, dama por D5 e aqui dama F8. E as pretas estão no jogo, ainda é mais fácil de jogar de brancas, tem um peão isolado que virou um peão passado aqui também. Enfim, o rei tá um pouquinho mais exposto, mas estudos mostram que as pretas com um jogo aí preciso conseguem lutar aí pelo empate, né?
Mas aqui nessa posição nada disso aconteceu porque o Bjorn resolveu jogar com dama G5 e não com cavalo E6, trazendo mais uma proteção para o peão. E agora o Mikhail Tal captura lá em A7, recupera aí o seu peão. Cavalo G6, trazendo o cavalo de volta para o jogo. E agora um lance assustador aqui do Mikhail Tal, um lance assustador. Tem gente que ouve gritos quando eu falo isso, é mais ou menos por aí, né? Galera, esse peão aqui tá defendido 3 vezes. O Mikhail Tal tá atacando 3 vezes. Não dá para capturar. Para você capturar, você tem que ter um número de atacantes maior do que o número de defesa, certo? Não, essa regra não vale para o Mikhail Tal. O Mikhail Tal vai para o melhor lance da posição aqui de longe. Olha que fantástico, o surpreendente cavalo por D5. O que o Mikhail Tal tá fazendo? A partida seguiu simplesmente com o bispo por D5, aceitando esse cavalo. E agora? Vai fazer o quê? Vai tomar aqui em D5, tá caindo aqui a dama toma, e aí? Continua como? Vai ficar com uma peça a menos? Será que o Mikhail Tal abandona agora? Nada disso, nessa posição o Mikhail Tal vai para mais um lance surpreendente. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar aqui o próximo lance do Mikhail Tal, vale a pena? Por que ele entregou uma peça aqui agora? O cavalo por peão, será que ele pendurou? Nada disso, eu espero que você tenha encontrado aqui torre A8, que coisa maravilhosa aqui, esse lance aqui do Mikhail Tal, né? Bom, o bispo ele gostaria muito de capturar a torre, ele gostaria muito de capturar a dama, mas ele não pode capturar nem uma coisa nem outra, porque o rei ficaria em xeque. Seria um lance legal, né? Então o bispo tá cravado. Além de tudo, o Mikhail Tal tá atacando a torre. Se a torre capturar em A8, não foi o lance jogado, o Mikhail Tal tá de volta no jogo aqui. Pode até tomar de dama se ele quiser, ou até mesmo de bispo, dando cheque e capturando a torre na sequência e ficando no final vantajoso aí com um peão a mais e uma ótima posição. Então aqui nessa posição, o Bjorn vai para uma ideia interessante. Ele deixa a torre dele e captura o bispo aqui do Tal. Tá entregando então a torre por 2 peças menores. Mas o Mikhail Tal tem um peão a mais. A partida seguiu então com torre por D8 do cheque, rei F7 e agora dama C6. E a questão é, em geral, 2 peças menores são melhores do que uma torre. São melhores, tem mais atividade e tudo mais. Mas a questão toda é, esse rei tá no meio de tiroteio pesado aqui, de peças pesadas. Tem peão passado, tem maioria de 2 contra 1 na ala da dama. Não é simples jogar isso daqui de negras e o rei do Mikhail Tal, queira ou não, tá, por enquanto, seguro. A partida seguiu com o cavalo E7 atacando a dama, dama em E8, cheque, jogou o rei lá no meio do tabuleiro, o rei E6, agora a torre C8, aqui, ixi, pendurou, não pode, aqui o cavalo tá cravado, dama D5 foi jogado, e agora a torre aqui em C3, então aqui dessa maneira segura a casa de F3 e também prepara para dar cheque aqui e ganhar uma peça. Olha que lance perigoso aqui, torre C3 do Mikhail Tal, dama D7 foi jogado evitando... já trazendo mais uma proteção aqui pro cavalo e propondo trocas. E aqui o Mikhail Tal não quer trocar peça não. Com o rei exposto do adversário, não vai trocar nunca. Primeiro torre E3, cheque, agora rei D6 foi jogado. Dama B8, cheque, eu não vou trocar. Rei C6 e agora A4. Olha só, o Mikhail Tal vai expandindo, vai atacando. Cavalo D5 foi jogado, agora a torre do Mikhail Tal tá atacada. E aqui torre E1, simplesmente segurando a fileira do fundo e preparando a torre para atacar o rei do adversário. Dama D6 propondo trocas mais uma vez e é claro que o Mikhail Tal não quer trocar peça. Segue com torre C1, cheque, rei D7. E nessa posição o Mikhail Tal faz um lance de arremate aqui, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar. É um lance bem intuitivo, não é um lance muito difícil de encontrar, enfim, vários lances são bons aqui. Se você encontrou dama G8, parabéns, é um ótimo lance. Dama B7 também, parabéns. São lances aí que vão manter as brancas sempre bem, mas se você encontrou dama C8, parabéns, a ideia é essa mesmo. E nessa posição, o tricampeão dinamarquês abandona aqui a partida, uma belíssima vitória do Mago de Riga. Que é isso, né? E aqui abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Rei exposto, por mais que 2 peças menores sejam melhores do que a torre em geral, aqui tem toda essa questão do rei exposto, né? Isso daqui sai caro demais. Por exemplo, aqui se joga rei E7, é única, né? Tá vindo torre 1, cheque. E aí eu te pergunto, o rei vai pra onde? Não vai mais pra lugar nenhum, né? Porque se ele vier pra F7, tá levando o checkmate da cauda de andorinha. Tem esse nome, né? Engraçado aqui. Esse padrão aqui do rei com 2 peças. Aqui, desde que essas peças não sejam cavalos, qualquer peça exceto cavalo, sendo uma do lado e uma embaixo ou em cima do rei, na diagonal aqui oposta. Então aqui no caso
A dama aqui em E8 seria o famoso checkmate da cauda de andorinha, né? As peças tirando a casa de fuga, não podem ser cavalos, obviamente, né? Senão não tem esse padrão. E teria esse checkmate. E daria pra fazer outra coisa sem mexer o rei, então? Daria pra cobrir? Olha que triste, daria pra cobrir cavalo e depois o bispo, né? Então, cavalo E3, cheque, e depois bispo E6. E as pretas não vão levar mate. Mas as brancas estão melhores, né? Um lance como dama G8 aqui já tá bom demais. Sempre mantendo a pressão aqui no bispo. O bispo tá cravado. A dama não tem tempo de querer capturar peão se não cai o bispo. E aqui todo tipo de ataque tá vindo, né? Por exemplo, G6, dama por H7. Tá caindo tudo aqui na posição. Vai cair agora o peão de F6, se tentar defender vai cair de qualquer maneira e por aí vai, né? Então seria uma posição realmente desastrosa, sempre o Bjorn ia ter que ficar se defendendo e aqui realmente já com 5 peões aí contra 4 peões a mais, torre contra bispo, pode esquecer, pode sacrificar aqui, ó, joga um dama C6, pode sacrificar que esse final aqui já é um final vencedor, nem precisa fazer isso, mas pode fazer tranquilo, vai na fé, né? Que aqui já é um final vencedor aí para as brancas. Uma belíssima partida do Mago de Riga, a arte de atacar aqui pelo Mago, né? Realmente muito bonito o jeito que o Mikael Tal ataca aqui, pegou um adversário pedreira, né? A gente vê que o Bjorn joga bem. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. E olha só, galera, 97,5% de precisão aqui pro Mago, uma altíssima precisão pro Mikael Tal. E aqui 92,5% de precisão pro Bjorn, uma ótima precisão, um grande jogador. Mas o que chama atenção aqui no gráfico é que de fato o Mikael Tal não ficou pior em nenhum momento da partida, né? Ficou sempre com uma pequena vantagem e tal, mas colocou o Bjorn ali numa corda bamba, ter que achar aquele cavalo E6 com G6 e dama F8, aquilo lá é muito difícil para um ser humano, né? E realmente o Mikael Tal fazia isso, né? Ele cria situações onde dificilmente um ser humano consegue escapar, né? Beleza, galera, é isso, uma belíssima partida aqui do Mago, espero que vocês tenham gostado aí da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez.